Por mais de 3.000 anos de história humana registrada, houve uma guerra interminável e contínua pela dominação do mar. Dependendo dos oceanos para a pesca, comércio e para transportar exércitos para uma invasão, destruir uma frota inimiga para proteger os próprios interesses marítimos era frequentemente a chave para a vitória, e quase todos os grandes impérios da história construíram grandes frotas de navios para fazer guerra. Inicialmente, as batalhas navais ocorriam com navios colidindo para permitir combate corpo a corpo entre as tripulações. No entanto, a invenção da pólvora significou que as armas agora podiam ser lançadas a distâncias cada vez maiores, até que, com o advento da tecnologia de foguetes, essas distâncias aumentaram para muitas milhas. Hoje, os navios de guerra carregam mísseis antinavio, capazes de disparar contra alvos além do horizonte, muito além do que qualquer pessoa a bordo do navio lançador pode ver, e com ogivas poderosas, apenas um acerto é capaz de enviar o maior navio de guerra para o fundo do oceano. Os mísseis antinavio surgiram das muitas tecnologias desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial, e à medida que amadureceram e se tornaram mais viáveis como armas, começaram a finalmente substituir as armas que por tanto tempo serviram às frotas do mundo. No episódio de hoje, vamos explorar os eventos que cercam o primeiro uso de um míssil guiado em combate de navio para navio. Esta é a história do naufrágio do destroyer israelense, Academia da Força Aérea. Bem-vindo às guerras do mundo. Desde seu surgimento em 14 de maio de 1948, Israel tem enfrentado desacordos com vários vizinhos árabes. Quase imediatamente, uma coalizão árabe tentou destruir o pequeno país na Primeira Guerra Árabe-Israelense, lutada como resultado da tensão sobre a divisão da Palestina e a criação do Estado judeu. Mesmo após o conflito formalmente terminado, escaramuças ao longo da fronteira israelense eram comuns, particularmente com o Egito. Isso levou Israel, conspirando com o Reino Unido e a França em 1956, a fabricar um conflito entre os vizinhos opostos que poderia servir como pretexto para uma intervenção anglo-francesa na zona do Canal de Suez, que o presidente egípcio Nasser havia recentemente nacionalizado, prejudicando a recuperação econômica pós-guerra britânica e francesa. O plano acabou falhando devido à oposição americana à operação, e apenas inflamou ainda mais a situação em relação às relações árabes com o Estado judeu. Nos anos após a crise de Suez, a animosidade entre os dois lados só cresceu, levando a um período em Israel onde a população vivia sob constante medo de uma massiva invasão árabe que suas relativamente pequenas forças armadas teriam dificuldade em resistir. Esses temores se materializaram quando guerrilheiros sírios iniciaram incursões em Israel, obrigando a resposta das forças israelenses. Isso levou a um grande confronto em 7 de abril de 1967 entre aeronaves israelenses e a Força Aérea Síria sobre o Monte Hermon, no qual 6 MiGs sírios foram abatidos. Após o confronto, o presidente Nasser ofereceu apoio à Síria se Israel atacasse o território sírio e enviou tropas para o Sinai, expulsando os pacificadores da Organização das Nações Unidas na região. Ele também proibiu a navegação israelense de entrar no Estreito de Teherã, uma passagem marítima vital que conecta o Mar Vermelho e o Golfo de Aqaba, além de assinar um pacto de defesa mútua com a Jordânia. Uma nova coalizão árabe estava se formando e Israel se sentia ameaçado por ela. Observando a situação se deteriorando, líderes ocidentais tentaram ajudar a resolver a situação pacificamente, mas o principal aliado do Egito naquele momento, a União Soviética, forneceu informações imprecisas a Nasser, que pareciam mostrar Israel acumulando tropas em sua fronteira norte. Com ambos os lados convencidos de que haveria guerra, parecia não haver volta, e a única questão era quem atacaria primeiro. Muitos esperavam que fosse a coalizão árabe, mas percebendo que isso seria desastroso, os líderes israelenses optaram por lançar um ataque preventivo. Em 5 de junho de 1967, mais de 200 aeronaves israelenses participaram da Operação Focus,
atacando sobre o Mediterrâneo antes de atacar o Egito pelo norte, contornando a maior parte das defesas egípcias no leste do país, voltadas para Israel. Nos dias que antecederam o ataque, os egípcios lançaram grandes armadas de combatentes nas primeiras horas da manhã, em antecipação ao tradicional ataque ao amanhecer. Observando essas aeronaves, os israelenses cronometraram seu ataque real para coincidir com a maioria dos aviões egípcios, retornando à base para reabastecer. E como tal, grande parte da força aérea egípcia foi pega em terra, quase 90% delas sendo destruídas antes que pudessem decolar. Os ataques aéreos se expandiram para a Jordânia, Síria e Iraque. Com a aeronáutica egípcia fora de combate, Israel rapidamente obteve supremacia aérea. Isso permitiu que a armadura e a infantaria israelenses invadissem Gaza e a península do Sinai. Equipados com tanques Sherman americanos atualizados e tanques Centurion fornecidos pelos britânicos, e tendo sido treinados por forças ocidentais experientes em guerra de tanques da Segunda Guerra Mundial, os israelenses varreram quase toda a oposição à sua frente. No dia 7 de junho de 1967, Israel tomou a cidade de Jerusalém Antiga, e os soldados judeus celebraram rezando no Muro das Lamentações. Em 9 de junho, as forças israelenses abriram caminho através de sua fronteira norte para a Síria, capturando as colinas de Golã antes que um cessar-fogo intermediado pela Organização das Nações Unidas encerrasse os combates. Agora lembrado como a Guerra dos 6 Dias, o conflito curto, mas brutal, viu as nações árabes sofrerem 20 mil mortos, bem como perdas territoriais significativas, que Israel se recusou a devolver na paz. No que muitos árabes viram como um ataque surpresa desonroso pelo Estado judeu, Israel garantiu sua existência no período imediato, mas os Estados árabes juraram vingança, e escaramuças, bem como terrorismo, continuaram a assolar Israel após o fim formal dos combates. Apesar da Força Aérea e Exército israelenses serem elogiados na Guerra dos 6 Dias, a atuação naval de Israel não foi tão destacada. Apesar do foco principal ser proteger a costa e as rotas de navegação de Israel de ataques, as ações navais árabes foram limitadas durante os combates, e os assaltos na península do Sinai, por comandos navais, falharam em grande parte. Provavelmente a operação mais bem-sucedida que a Marinha realizou foi a captura de Sharm el-Sheikh, na ponta sul da península, sendo esta a segunda vez que as forças israelenses ocuparam a área, tendo feito isso brevemente durante a crise de Suez em 1956. Independentemente disso, a Marinha de Israel terminou a guerra sentindo que era o ramo mais fraco das forças armadas israelenses, e o moral estava muito mais baixo do que no exército e na força aérea, que estavam se deleitando na glória de suas campanhas. Um grande problema para a Marinha de Israel era seu equipamento, que envelhecia rapidamente, grande parte do qual foi adquirido às pressas durante os primeiros dias do país em um esforço para ter qualquer tipo de marinha. Assim, na época da Guerra dos 6 Dias, o serviço estava passando por uma fase de transição, pois buscava se modernizar diante das crescentes capacidades tecnológicas das marinhas árabes rivais, graças ao apoio soviético que recebiam. Exemplificando a assistência militar de Moscou aos inimigos de Israel, estavam os barcos de ataque rápido da classe Coma, que, deslocando meras 85 toneladas e capazes de 30 nós, eram alvos extremamente difíceis de acertar, mas era em seu poder de fogo que seu verdadeiro potencial podia ser apreciado. Tradicionalmente, esses barcos de ataque rápido eram armados com torpedos, que exigiam que eles se aproximassem para mirar e lançá-los, e mesmo assim, sempre havia a possibilidade de o alvo evitá-los. Agora, no entanto, os tubos de torpedo foram removidos e substituídos por grandes compartimentos que abrigavam mísseis P-20 Termide, conhecidas no Ocidente como SSN-2B Styx. Essas armas não eram muito menores que uma aeronave leve Kessner e podiam voar a velocidades quase supersônicas, até um alcance teórico de 40 km, entregando uma devastadora ogiva de 454 gramas em um navio-alvo. Em contraste, a marinha israelense ainda operava um número de torpedeiros e destroyers da era da Segunda Guerra Mundial, com suas armas antiaéreas cada vez mais obsoletas. Um desses destroyers era o Indian Naval Ship Eilert, um destroyer britânico da classe Z originalmente construído em 1944 como Her Majesty's Ship Zealous para a Marinha Real. Apesar de chegar tarde na guerra contra a Alemanha nazista,
O Zealous ainda assim viu extensos combates no Mar do Norte, interceptando a diminuta frota de navios mercantes de Hitler, enquanto eles tentavam entregar suprimentos vitais de países como a Noruega ocupada de volta para a Alemanha. O Zealous também realizou tarefas de comboio no Ártico, protegendo suprimentos que viajavam do Reino Unido para Murmansk, antes de participar da libertação de Copenhague. Após uma guerra curta, mas intensa, o Zealous. O período pós-guerra foi bastante tranquilo, com longos períodos em reserva. Apesar de ser um navio relativamente novo, a guerra proporcionou à Marinha Real uma vasta força de navios que não eram mais necessários. Em 1955, decidiu-se vender o navio para a Marinha de Israel por 15.877,5 kg, que o comissionou para o serviço como o Indian Naval Ship Eilat, nomeado após uma cidade na costa sul de Israel. Parecia que mal havia tempo para substituir a Union Jack pela Estrela de Davi quando o Eilat foi lançado em ação durante a crise de Suez. Apesar de sobreviver à crise e ser usado na década de 1950, o navio já demonstrava sinais de envelhecimento na metade da década de 1960, com os israelenses planejando uma grande modernização. Seu tempo de serviço, assim como o de muitos contemporâneos, parecia ter fim à vista. Após a captura da península do Sinai na Guerra dos 6 Dias, a costa de Israel agora se estendia por mais 643,7 quilômetros até o Canal de Suez, colocando um maior ônus sobre a Marinha para manter a integridade marítima israelense. O conflito pode ter terminado oficialmente, porém os egípcios reforçaram sua reivindicação à península. Com muitos compatriotas mortos no que consideraram um ataque surpresa covarde de Israel, muitos ansiavam por vingança. Sabendo disso, a marinha israelense começou a patrulhar as águas ao norte da península, bem como a realizar exercícios de liberdade de navegação em águas internacionais próximas ao território egípcio. A intenção era desencorajar os egípcios a fazer movimentos hostis contra Israel pelo mar, mas parece ter tido o efeito contrário, com os navios israelenses agindo como bandeiras vermelhas sendo agitadas diante do touro egípcio. Na noite de 12 de junho de 1967, apenas 2 dias após o fim da Guerra dos 6 Dias, o Eilat e 2 barcos torpedeiros israelenses estavam patrulhando uma estação ao norte da agora ocupada Península do Sinai, sob o comando do tenente-coronel Shoshan. Nascido na Bélgica em 1930 para pais poloneses, ele sobreviveu ao Holocausto antes de se estabelecer na Terra Santa, juntando-se à recém-formada Marinha israelense e sendo enviado para estudar em uma faculdade naval francesa. Em meados da década de 1960, ele era um dos comandantes mais experientes da jovem Marinha israelense. De repente, o radar do destroyer detectou um pequeno alvo de alta velocidade se aproximando da vizinhança de Port Said para o sudoeste. Acreditando que os objetos fossem um barco de mísseis da classe Comar da Marinha egípcia, Shoshan ordenou que os barcos torpedeiros se movessem em direção a ele, mas à medida que o faziam, perceberam que, em vez de um único navio da classe Comar, o radar havia de fato detectado um grupo de barcos torpedeiros, P6, se movendo em formação fechada. Ao avistar os navios israelenses, eles alteraram o curso de volta para Port Said e a proteção da artilharia baseada em terra, mas com a Academia da Força Aérea agora sem seus escoltas de alta velocidade. 2 torpedeiros egípcios se esconderam na costa para evadir o radar israelense e atacaram um destroyer, sem perceber a presença de mais embarcações de patrulha israelenses nas proximidades. Os egípcios atacaram, mas foram frustrados pelos artilheiros israelenses, que conseguiram acertar um dos P6, que foi forçado a se afastar com a popa em chamas. Os barcos torpedeiros israelenses em perseguição, o Eilat atacou o navio restante. Voltando para as águas egípcias, as tripulações do P6 devem ter pensado que estavam seguras, mas em vez disso encontraram os israelenses continuando sua perseguição até que ambos foram afundados com a perda de todos a bordo antes dos israelenses voltarem para águas internacionais. O incidente foi comemorado em Israel como mais uma vitória do exército israelense e ajudou a restaurar um pouco do orgulho danificado da marinha israelense, mas apenas inflamou a situação no Egito. O Alat agora era um navio bem conhecido pelos marinheiros egípcios. Em 21 de outubro de 1967, o Alat estava novamente no mar,
e dos 199 tripulantes de Shoshan a bordo, aproximadamente um quarto eram aprendizes. Antes de partir para a patrulha do Mediterrâneo, Shoshan havia sido informado pela inteligência israelense que eles acreditavam que os egípcios haviam aprendido sobre as rotas de patrulha israelenses e que um destruidor estaria navegando ao norte das águas egípcias nos próximos dias. No entanto, a patrulha até então havia passado sem incidentes, e naquela noite as coisas pareciam quase serenas para a tripulação a bordo. Relembrando mais tarde, Shoshan disse: a visibilidade ainda era excelente. As casas de Port Said estavam visíveis no horizonte. Ficamos lá, olhando para o mar, querendo absorver a beleza e a calma da cena. No entanto, a serenidade era enganosa, pois, espreitando nas águas do porto egípcio, estava um dos muito temidos barcos de mísseis da classe Comá, número 504, e ele estava à caça de um alvo israelense. Foi pouco antes das 1730 horas que o 504 lançou seus 2 enormes mísseis P-20 dos compartimentos em ambos os lados da pequena embarcação, a uma distância de cerca de 13,8 quilômetros. Na popa do Eilat, vigias observaram as pequenas esferas de luz aparecendo no horizonte, inicialmente confusos com o que estavam vendo, antes de suspeitarem que haviam sido alvejados por artilharia de foguetes não guiados, como o sistema soviético BM-20 e 1. Avisos foram gritados até a ponte do Eilat, e a tripulação do destroyer começou a tomar ações evasivas, mas a esfera permaneceu baixa e continuou a rastreá-los. Os artilheiros do Eilat responderam tentando treinar suas armas antiaéreas, no que agora eram obviamente mísseis entrantes, mas seria em vão. O destroyer israelense foi atingido no meio pelo primeiro míssil e logo após perto da sala de máquinas pelo segundo, cujas explosões o imobilizaram. Engolido por fumaça, chamas e metal queimado e retorcido, um membro da tripulação compararia mais tarde a cena a bordo após os impactos como sendo semelhante a uma visão do inferno na Terra. Shoshan e sua equipe iniciaram uma luta intensiva contra incêndios para salvar o navio, enquanto um pedido de ajuda era enviado para qualquer navio ou aeronave israelense próximo. Os mísseis atingiram perto da linha d'água, fazendo buracos que permitiram a entrada de água e causaram uma inclinação forte no navio. No entanto, os esforços de controle de danos pareciam impedir que ele afundasse completamente. Em Port Said, os egípcios monitoravam o navio em suas telas de radar. Ele parou, sinalizando um golpe bem-sucedido, mas desconheciam a condição do navio israelense. Frustrado por sua falha em afundar, um segundo comar, número 501, recebeu ordens para atacar novamente, lançando outro salvo de mísseis quase uma hora após o primeiro ataque. Um caiu no mar, mas o outro foi guiado com sucesso para o destroyer debilitado, atingindo a popa do navio. Tendo já sofrido danos que teriam afundado navios menores, o Eilat agora estava acabado, e a tripulação sobrevivente ocupou seus botes salva-vidas antes que o destroyer, esvaziado e perfurado, afundasse nas ondas. Os sobreviventes foram resgatados por navios israelenses que chegaram ao local. O esforço foi apressado por medo de ataques de mísseis de acompanhamento, contra os quais os israelenses pareciam indefesos para parar, mas felizmente os egípcios decidiram não atacar a força de resgate. Dos 199 oficiais tripulantes e aprendizes da embarcação, 47 foram mortos, enquanto muitos outros, incluindo Shoshan, ficaram gravemente feridos. Enquanto isso, a marinha egípcia comemorava por fazer história. Em Israel, houve uma raiva generalizada pelo naufrágio, não apenas direcionada ao Egito, mas ao governo israelense, por permitir que isso acontecesse. A euforia da vitória na Guerra dos 6 Dias deixou os israelenses com a sensação de que seu exército era imparável. E, no entanto, essa sensação agora havia sido destruída, assim como uma guerra não declarada em andamento entre Israel e seus vizinhos estava se intensificando, que os israelenses lembrariam para sempre como a Guerra de Atrito. No curto prazo, Israel retaliou bombardeando fábricas de petróleo egípcias, perto do Canal de Suez, danificando gravemente a produção de petróleo egípcia. Mostrando seu apoio ao seu aliado árabe, navios soviéticos começaram a fazer chamadas de cortesia aos portos egípcios, em uma tentativa de desencorajar mais ataques israelenses, mas claro, isso só fez Washington aumentar sua ajuda a Israel. O ataque ao Eilat também acelerou o programa de modernização da marinha israelense.
mudando de antigos destroyers para corvetas e barcos de mísseis menores e mais avançados. Observadores militares ao redor do mundo tiraram diferentes conclusões do naufrágio do Eilat. Alguns viram o incidente como o toque de finados para cruzadores e destroyers, semelhante a como submarinos e aeronaves encerraram os dias do encouraçado. O contra-argumento, é claro, era que o Eilat tinha mais de 20 anos e não possuía armamento defensivo moderno, como mísseis guiados de superfície para o ar que estavam sendo instalados em navios da Organização do Tratado do Atlântico Norte e soviéticos. Assim como Israel, várias marinhas, como a Suécia, viam seu futuro predominantemente em tipos de ataque rápido, menores e armados com mísseis. Mas embora eficazes para a defesa, esses eram de pouca utilidade para os principais atores navais, como os Estados Unidos da América, a União Soviética, França e Reino Unido, pois lhes faltava o alcance e a versatilidade necessários para suas operações globais. Consequentemente, muito esforço foi empregado no desenvolvimento de contramedidas para mísseis antinavio, resultando em uma série de sistemas de armas, como a arma Phalanx, projetada para destruí-los antes que possam atingir o navio. Além disso, os engenheiros navais também desenvolveram contramedidas eletrônicas, a ideia sendo interferir nos sistemas de orientação dessas armas. No entanto, nenhuma medida tomada por qualquer marinha parece ser 100% eficaz, e até hoje, os mísseis antinavio continuam sendo uma das maiores ameaças a qualquer navio de guerra de superfície. E com o advento dos mísseis hipersônicos que rasgam o mar, sua letalidade parece estar apenas aumentando. E aí você tem a história do naufrágio do Indian Naval Ship Eilat. Deixe um comentário com suas opiniões e reações, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.